Ano Bíblico 2022. Hoje, 11 de junho. Livro de Jó, capítulo 29. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública. Quando ao me verem os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, e os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam as suas línguas, colocavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o meu coração e o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e os ovos será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam e ansiosa expectativa havia, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos e esperavam por mim, como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio de suas tropas. Eu era como o consolador dos que choram. Jó, capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviriam a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da gesta era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos a gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação. Prole desprezível e sem nome foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim. Com suas canções tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita
Os embrutecidos me atacam. Preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha. Arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como a nuvem. E agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama, eu sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este em sua aflição gritar por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldades e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam, perambulo escurecido, mal, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Jó, capítulo 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para a moça, para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos, não considera cada um de meus passos? Se me conduzir com falsidade ou os meus pés se apressaram em enganar, Deus me pese com a balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes, se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fê-lo seria vergonhoso. Crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não o fez também. Não foi ele que nos formou, a mim e a todos eles, no interior de nossas mães? Se não atendi aos desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei, como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou necessitado sem cobertor, ou seu coração não me abençoou porque aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que meu braço decaia do ombro, e se quebre nas juntas,
pois eu tinha medo de que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro: você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Se contemplei o sol em seu fulgor, a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração se foi seduzido. A minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão do desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse! Agora assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como príncipe, eu me aproximaria dele. Se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Em Jó 31, vemos que o servo de Deus faz uma lista detalhada de todos os pecados considerados graves e que ele era inocente de praticá-los. Vaidade, engano, roubo, adultério, infâmia, desrespeito, ganância, amor ao dinheiro, inveja. Jó deu a seus amigos argumentos contundentes de sua inocência e foi muito específico com relação às suas obras, tanto que eles ficaram sem argumentos. Eles insistiram que ele havia pecado, bem sempre insistindo, mas sua descrição de estilo de vida e quais foram suas escolhas nas mais diversas situações mostraram que, de fato, ele não havia cometido erro que justificasse todo o seu sofrimento, todos os seus dramas e problemas. O capítulo encerra com a oração de Jó dizendo, mais uma vez, que gostaria de estar diante de Deus para conversar com Ele e ouvir suas respostas. No final, tudo que a alma do ser humano mais deseja é voltar para Deus. Não são os bens, a saúde ou mesmo a satisfação de vida em termos gerais, mas o relacionamento com Deus que importa. Jó queria estar em paz com Deus. Jó queria saber o porquê estava sofrendo tanto. Ele queria saber qual era o seu erro. Estava disposto a conversar com Deus, a dialogar, estava disposto a mudar, estava disposto a entender qual era o problema. Perto dele, nos sentimos seguros e satisfeitos e amparados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isaías escreveu que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas o seu braço não está encolhido, e nem os seus ouvidos tampados, para que não possa ouvir e estender a sua mão e nos ajudar. Isaías 41, verso 10 diz, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Problemas e dificuldades temos em nossa vida. Estamos vivendo um grande conflito entre o bem e o mal. Mas que em nosso coração e em nossa mente não haja nenhum pecado escondido, não haja nenhuma culpa com razão, que possamos entregar a nossa vida ao Senhor,
buscar ser homens melhores, mulheres melhores, pais e mães melhores, melhores filhos, melhores profissionais, melhores amigos. Possamos ser a imagem e semelhança de Jesus.